Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Resgate, alunos e alunas da Escola de Formação de Discípulos, a EFD. Estamos no 5º módulo de Bibliologia, aula número 19. A próxima aula nós já chegaremos ao final das cartas, das epístolas paulinas, e estamos rumando ao final deste módulo, que são, na verdade, 23 aulas. Então, hoje nós vamos estar estudando a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, falando um pouquinho aqui sobre a autoria e o nome da epístola. O autor é Paulo, conforme ele mesmo se refere nos capítulos 1, versículo 1 e 2, 18, ele menciona, ele cita a si próprio como autor, e a carta apresenta correlação com as suas viagens missionárias, principalmente com a segunda viagem, em Atos, capítulo 16 a 18. Se você ler esse trecho do livro de Atos, você vai verificar o momento em que Paulo escreve as suas epístolas aos crentes em Tessalônica. A epístola de Paulo aos crentes que faziam parte, então, da igreja plantada por ele na cidade de Tessalônica, entre os anos, a data da carta é entre os anos 51 e 52 depois de Cristo, bem na metade do 1º século. O versículo-chave da epístola de 1 Tessalonicenses está no capítulo 3, são 2 versículos, versículos 12 e 13, e diz o seguinte: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. O propósito, então, deste livro é fortalecer e encorajar os crentes para a prática saudável da vida cristã. Meus irmãos, é interessante aqui comentar a importância desta carta. A igreja de Tessalônica era uma das igrejas mais relevantes do 1º século, uma igreja forte, numa cidade forte, e Paulo escreve para esses irmãos, falando principalmente da segunda vinda de Cristo. Esse é o tema central das epístolas, para que os irmãos se animassem, para que houvesse um renovo na fé, devido às perseguições e às situações que se levantavam. O esboço da primeira carta aos Tessalonicenses, nós podemos separar como de costume por temas. O primeiro capítulo ali, o saudação inicial, depois até o capítulo 2:10, ação de graça, iniciando o capítulo 2, o procedimento dos missionários em Tessalônica. Também, entre o capítulo 2 e o 3, a preocupação contínua pela igreja. Capítulo 4, o progresso ético daqueles irmãos. De 4 a 5, já é dedicado à segunda vinda de Cristo, a tônica da carta. E ainda no capítulo 5, há instruções sobre a vida na igreja, e também, ao final, pedidos e saudações que são feitas pelo apóstolo. O contexto histórico desta cidade, a cidade de Tessalônica era uma metrópole cosmopolita, ou seja, de diversas etnias que conviviam ali, que atraía muitas pessoas ali em meados do 1º século. Presença dos pagãos, vindo da Germânia, região ali da Alemanha, daquela região nórdica, e a presença dos gregos também, através da filosofia, os romanos com seu poder militar e bens materiais, e os judeus legalistas. Então, era aqui uma metrópole cosmopolita. Hoje seria, de repente, uma Nova York, uma cidade como Londres, uma cidade grande daquela época. Paulo fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária, quando ele estava viajando com Silas. Ele já havia se separado, então, de Barnabé e de João Marcos. Sofreu perseguição por parte dos judeus legalistas e teve de fugir para Bereia e depois para Atenas. Ele envia Timóteo para saber como estava a igreja e, após o seu retorno, escreve sua carta, dando graças a Deus pelo progresso na fé, segundo o relatório do seu discípulo Timóteo. O contexto interno desta carta, Então, judeus e pagãos, eles já tinham ouvido falar do poder da igreja de casa em casa. Nós podemos ver isso mencionado em Atos 17, capítulo 6, quando Paulo chega a Tessalônica, com seu discurso sobre a ressurreição, sobre Cristo.
o texto se refere dizendo: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, para que a gente possa entender o contexto, né, do poder, da influência do evangelho já naquela época. O contexto interno da carta, ainda podemos lembrar que em Tessalônica havia 2 tipos de moradia. Por que falamos isso? Porque a igreja se reunia em casas, não havia templo cristão, só o templo dos judeus, meus irmãos. Então, a igreja se reunia nas casas, esse era o costume daquela época, e as casas ali eram chamadas de domos, que eram casas maiores, que comportavam de 30 a 100 pessoas, as chamadas quintas, e também a ínsula, que são moradias pequenas, habitações populares, que comportavam de 8 a 15 pessoas. Então, Paulo planta a sua primeira igreja em uma dessas casas. E, posteriormente, claro, a igreja vai crescendo, e podemos dizer que os grupos de relacionamento em Tessalônica, de casa em casa, era a igreja de vento em popa. A teologia da carta aos Tessalonicenses, podemos trazer algumas ênfases teológicas, segundo Robert Lee, que são o seguinte: doutrina da santificação e a segunda vinda de Cristo, são praticamente 2 ênfases, né? E podemos ver isso no capítulo 1, porque o tema é inspiradora na inspiração, né, para o recém-convertido. No capítulo 2, dando ênfase animadora para o servo fiel. 3, purificadora para o cristão. 4, consoladora para os enlutados. E 5, despertadora para o cristão que dorme. A teologia, então, ela é inspiradora, animadora, purificadora, consoladora e despertadora, segundo Robert Lee. A cristologia, ou seja, Jesus como chave hermenêutica da palavra de Deus, a gente traz a opinião de 2 teólogos que nós temos usado aqui no curso, John Barnett e John MacArthur. John Barnett diz que Cristo é visto como a esperança de salvação dos crentes, tanto agora quanto em sua segunda vinda. Quando ele regressar, libertará, galardoará, aperfeiçoará, ressuscitará e santificará todos que nele confiam. Já John MacArthur diz que essa epístola fala da esperança do cristão, principalmente na segunda vinda do Senhor. Instrui os crentes para se prepararem, pois Jesus virá como ladrão à noite, e entretanto esse dia não deve ser temido pelos cristãos, pois Cristo garante nossa salvação e irá guardar-nos da ira de Deus. Vemos que os teólogos confirmam a ênfase da carta na segunda vinda de Cristo, para que os irmãos se fortalecessem na sua fé. Lembrando que a igreja, meus irmãos, naquela época era assolada pelos falsos mestres, pelos judaizantes e também pelas perseguições dos romanos realizadas ali. Muitas pessoas estavam apostatando da fé, e Paulo fala então sobre a nossa esperança e também do dia do Senhor na segunda vinda de Cristo. Jesus, como chave hermenêutica da palavra, podemos resumir essa pequena epístola numa tríade, ou seja, em um tripé de fé, amor e esperança, tudo isso centrado na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a carta de Paulo aos Tessalonicenses apresenta Jesus como aquele que há de vir. Separei aqui Apocalipse 22, 20, o penúltimo versículo do Novo Testamento, dizendo o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Então, a carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma esperança para nós hoje, porque estamos crendo que estamos com Jesus à porta. Também, nesse tempo de secularização, nesse tempo que vivemos, essa mensagem deve nos remeter que Jesus está próximo e devemos nos fortalecer em nossa fé, porque é certo que Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos para a segunda epístola, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e, claro, a autoria de Paulo, e ele escreve essa epístola poucos meses depois da primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, claro, devido à repercussão que existe sempre quando ele envia a primeira das suas cartas, né? No caso das igrejas que receberam 2 cartas, Tessalônica foi uma delas, e houve uma repercussão. Então, alguns meses depois, Paulo escreve essa segunda epístola, tanto que é no mesmo período ali, em 52, depois de Cristo. O versículo-chave da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses está ali no capítulo 2, versículos 1 e 2. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar tão facilmente,
quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Meus irmãos, nós vemos aqui Paulo corrigindo algumas situações, certamente influenciadas por falsos mestres, por pessoas que se faziam passar pelo apóstolo Paulo. Aqui ele está dizendo que supostamente cartas chegam àquela igreja dizendo que eram do apóstolo, e ele escreve essa segunda dizendo que a carta dele, nós vemos isso no final, que ele mesmo assina embaixo das suas cartas. Então Paulo está enfrentando, né, uma oposição, falsos mestres, pessoas que até se passavam por ele para ensinar heresias à igreja. O propósito, então, nós podemos estar dividindo ele aqui por temas também. Qual o propósito da carta de 2 Tessalonicenses? Estabelecer justiça sobre os perseguidores, que a igreja sofria com a perseguição em meados do primeiro século, falar sobre descanso àqueles que têm passado por tribulação, que era o caso da igreja, castigo aos que rejeitam o evangelho, aí colocando uma palavra dura àqueles que são falsos mestres, louvar e exaltar o nome de Cristo, esse é o propósito, fala sobre a reunião dos santos com Cristo na sua segunda vinda, a destruição final daquele que é iníquo, ou seja, quem não está com Cristo será destruído, e as orientações sobre o testemunho ali no capítulo 3, nessa breve epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Podemos aqui fazer um esboço agora por temas no capítulo 1, saudação inicial, depois até o final do capítulo, ação de graças. Capítulo 2, instruções sobre o dia do Senhor, que chegaria, alguns diziam que já havia chegado. Depois o capítulo 3, instruções para a vida da igreja, e depois ao final, as saudações, considerações finais de Paulo para a igreja dos Tessalonicenses. O contexto histórico desta epístola, a gente pode acrescentar mais detalhes sobre a cidade de Tessalônica, né? Uma colônia romana naquele momento, um grande centro urbano e cosmopolita, ou seja, de várias etnias reunidas. A população era cerca de 200 mil habitantes, para aquela época era uma cidade média para grande, próspera e atrativa ao comércio. A base social da cidade era formada de escravos pobres e marginalizados, como a maioria do império, e uma desigualdade social evidente. Qualquer coincidência com os nossos dias, não é, qualquer situação semelhante não é mera coincidência. O contexto interno desta carta, da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, foi necessário devido às confusões doutrinárias acerca da volta de Cristo. Alguns irmãos estavam sendo desencorajados, apostatando da fé, combater os falsos mestres dentro da comunidade na cidade de Tessalônica. Paulo escreve para oferecer consolo também para os cristãos que estavam atribulados pelas perseguições, pelos sofrimentos, corrigir os que creram nos falsos mestres, porque muitas pessoas foram tomadas pela essa falsa doutrina, e uma exortação aos cristãos desobedientes e obstinados em seguir ao caminho do erro. Então a igreja parece estar aqui com uma divisão interna, e Paulo começa a tratar isso nesta igreja que ele mesmo plantou. A teologia desta carta está ligada ao homem da iniquidade que conduz ao erro, o anticristo, fala muito sobre a questão da figura e do pensamento e da pessoa ante o pensamento de Cristo, o anticristo. A disciplina na igreja como recurso para a vida santa e piedosa, ele estabelece alguns procedimentos que devem ser feitos com irmãos rebeldes, e também a recompensa e também os castigos da eternidade sem Deus. Podemos dizer que a ênfase sobre a glorificação do povo de Deus e o julgamento eterno dos maus no juízo final. Então Paulo começa a falar aqui do dia do Senhor. Lembre-se que a palavra de Deus, meus irmãos, quando menciona o dia do Senhor, foi assim também na destruição do templo pelos babilônios. E 20 anos depois dessa carta, no ano 70, o templo de Jerusalém também foi destruído. Também é um anúncio aqui desse momento que haveria o dia do Senhor ali em Jerusalém, mas Paulo também se refere profeticamente à segunda vinda de Cristo, que todos nós estamos, no nosso tempo, na nossa geração, sujeito a esse dia do Senhor. A teologia, podemos comparar então as duas epístolas do apóstolo Paulo,
Em 1 Tessalonicenses, ele trata de como eram evangelizados à medida que recebiam a palavra de Deus. Já na segunda epístola, ele trata de como estão sendo edificados, como eles estão sendo doutrinados, observando o progresso deles na fé, no amor e na paciência. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo dá a importância da volta de Cristo. Já na segunda, mal entendidos a respeito do retorno do Senhor são corrigidos, ou seja, algumas pessoas estavam deturpando o dia do Senhor. Na primeira epístola, os cristãos são encorajados e consolados, e já na segunda epístola, os cristãos são assegurados do juízo de Deus sobre os seus inimigos. Então, vemos que a segunda epístola é uma epístola mais dura do apóstolo Paulo para aquela igreja em Tessalônica. Vamos resumir, essas comparações das epístolas. Então, em 1 Tessalonicenses, temos a consolação. Já em 2 Tessalonicenses, uma correção. Em 1 Tessalonicenses, a carta encoraja os irmãos, sendo que a segunda exorta a cada irmão daquela igreja. A primeira fala de escatologia e a segunda também reforça a questão do dia do Senhor. A primeira fala da volta de Cristo e já a segunda dá um tom de juízo, que é o dia do Senhor. Esse é o comparativo entre as duas epístolas do apóstolo Paulo. Vamos para a cristologia, Jesus como a chave hermenêutica da palavra de Deus. Trazemos aqui mais uma vez John Barnett. Ele diz: a lição do regresso do Senhor requer equilíbrio entre a espera e a ação. E é uma perspectiva que deve estimular a santidade, não a indolência. As palavras finais de Paulo são a melhor maneira de concluir essa lição. O que Paulo diz para eles ao final? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, então, apresenta Jesus como o Senhor do juízo final. É uma carta de correção e de exortação. Eu separei aqui Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que lhes achava escrito nos livros. Meus irmãos, a segunda epístola aos Tessalonicenses nos mostra claramente a importância de entendermos e temermos a Deus e esperarmos com fidelidade e provando a nossa fé dia a dia pela segunda vinda de Cristo. Então, é uma carta extremamente contemporânea para os cristãos que estão desanimados nesta geração, neste tempo. Vamos agora para a primeira epístola de Timóteo. Paulo escreve ao seu discípulo, e é a última epístola desta aula. Semana que vem, lembrando, vamos estar terminando a sequência das epístolas paulinas. E Timóteo, que significa aquele que honra a Deus. Ele era filho de uma mãe judia, Eunice, e neto de sua avó Loide. Essas duas mulheres foram responsáveis pela educação religiosa dele, ensinando-lhe o Antigo Testamento. A autoria e data: o próprio Paulo confirma a autoria em sua carta, e a data aproximada se estabelece entre os anos 61 e 65 depois de Cristo, às vésperas da destruição do templo pelos romanos, 5 anos aí antes. O esboço da primeira epístola de Paulo a Timóteo: o primeiro capítulo é a saudação inicial, capítulos 2 e 3, ação de graças, e 4 a 5, instruções sobre o dia do Senhor. A tônica aí é de discipulado, pelo que Timóteo certamente estaria enfrentando dos falsos mestres. O versículo chave está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e diz o seguinte: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, Paulo estava instruindo o seu discípulo a pastorear a igreja. Segundo Gordon Fee, o propósito desta epístola é a verdade do Evangelho como misericórdia de Deus demonstrada a todas as pessoas. O caráter que precisam ter os líderes da igreja. É uma epístola extremamente utilizada quando tratamos de liderança com a igreja, as epístolas a Timóteo. Os ensinos especulativos, o ascetismo, ou seja, a falta de fé, e o amor e a polêmica ao dinheiro desqualificam a pessoa que, na verdade, para liderar na igreja. Fala sobre a característica, um obreiro, que tem que estar sempre pronto, e manejando bem a palavra de Deus. Timóteo, firmando-se no Evangelho, deve dar exemplo de liderança e de caráter cristão genuíno para ser um líder da igreja de Jesus. Contexto histórico: Timóteo era natural de Listra, está lá em Atos, capítulo 16, versículos 1 e 3, filho na fé de Paulo, já que este o levou para Cristo, provavelmente em sua primeira viagem missionária, quando estava na cidade de Listra.
companheiro de Paulo em suas viagens, é um jovem piedoso, e ele era pastor na cidade de Éfeso. Então, Paulo escreve as epístolas aos Efésios, lembrando que era para toda a região, e escreve uma epístola para o pastor da igreja de Éfeso, Timóteo. Douglas Stuart diz o seguinte sobre o contexto interno desta carta. Apesar de muitas palavras dirigidas especialmente a Timóteo, essa carta trata somente de ordem prática, como fica claro pela ausência tanto de ação de graças e relatos de oração que costumam dar início às cartas de Paulo nas suas saudações finais e conclusão. Meus irmãos, o que este teólogo está dizendo é que a carta é uma carta realmente para um líder, como ele deveria agir, como escolher liderança, uma carta realmente direcionada a isso e que trata de coisas práticas, principalmente em caso da liderança cristã, como Paulo exigia e ensinava os seus discípulos. Essa carta é uma carta de ensino, direcionamento de liderança. As doutrinas reveladas na carta, então, a Timóteo, fala sobre a salvação, única e exclusiva por meio de Jesus, a eleição em Cristo, a pessoa e a obra de Cristo, a segurança, a segunda vinda também de Cristo é abordada, são teologias que os pastores deveriam dominar bem, devido aos falsos mestres. Paulo tinha grande estima por seu discípulo Timóteo, ele o ensinou a manter-se firme diante dos falsos mestres, cultivando a sã doutrina. É um chamado para viver uma vida digna diante daqueles que servem a Deus. Esta é a tônica da doutrina, né? Podemos também falar sobre teologia pastoral ou de liderança, que Timóteo estava fundamentada na seguinte forma, né? No capítulo 1, cuidar de todos os crentes, o pastor é aquele que cuida, permanecer firme na fé, a firmeza do líder, buscar constantemente santificação, o processo em que os líderes precisam buscar estar longe do pecado, uma vida santa, e também agir com muita sabedoria. Esse é o perfil, então, pastoral da teologia paulina, transmitida a Timóteo. Qual a cristologia desta epístola de Paulo ao seu discípulo Timóteo? A obra de Cristo é tratada, Cristo como a fonte do poder espiritual, da fé e do amor. Capítulo 2, Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Cristo como resgatador da nossa vida. E também Cristo a manifestação da justiça e da glória de Deus. E Cristo Salvador no capítulo 10. Então a chave hermenêutica aí de Timóteo está na pessoa de Cristo, na centralidade do Evangelho. Também algo constante em nossos dias para os pastores e líderes também. Então a carta de Paulo ao Timóteo apresenta Jesus como mestre, como aquele que ensina. Separei aqui Mateus 23, de 8 a 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, que é Cristo. As palavras aqui de Jesus para os seus discípulos e para nós hoje, que nós temos o cabeça da igreja como Cristo. Essa é a teologia, então, de Paulo na primeira carta de Timóteo. Iremos tratar da segunda epístola na próxima aula. Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs. Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa quinta-feira aqui com a nossa EFD. Senhor, obrigado por esta noite. Que o Senhor abençoe, que esse ensino entre em nossa mente como rema, e que possamos, Senhor Deus, nos apropriar dessas verdades escritas há 2000 anos na nossa vida hoje. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vermos a Tua vontade, a fazermos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja através dessas doutrinas do Novo Testamento. Em nome de Jesus, amém e amém. Até a próxima aula, irmãos e irmãs.